Mas assim, a igreja, ela precisa avançar, né? A igreja precisa avançar. E os casais, a gente precisa realmente investir nas famílias, certo? Casais, vamos investir nos jovens, vamos investir nas crianças, entendeu? E hoje vamos falar sobre oração. Nosso assunto hoje vai ser oração, né? Então, já aproveitando que eu estou falando sobre isso, né? Você, certo? Você precisa orar pela sua igreja. Você precisa orar pelos ministérios, né? Às vezes você vê assim, eu precisava tanto ter uma salinha de crianças com um professor de crianças. Começa a orar: Senhor, traga as pessoas para cuidar das crianças, traga um ministério de crianças, levanta, Senhor. Amém? Deus ouve a sua oração. Amém? Outra coisa que eu vou falar também é do aviso, né? Deixa eu falar um aviso aqui, né? Essa semana nós temos oração, nossa sala de oração. Quem veio aqui na terça-feira passada? Foi fraquinho? Não é? Ou seja, Deus está derramando algo muito forte aqui no nosso meio, nas terças-feiras, certo? É às 7h30, só que essa terça-feira agora vai ser um pouco diferente, porque durante essa semana nós temos a conferência do nosso pastor Alan Taylor e o Gary Carpenter. É assim que fala, Amanda? Né? Então nós temos de segunda a sexta, né? Quem fez a inscrição vai receber lá no seu e-mail, né? Se alguém não fez a inscrição, procure aí algum dos irmãos aí que fez, entendeu? Você pode participar lá na sua casa, certo? Você entra lá no YouTube pelo link que vai receber. Não sei se é YouTube ou se é não sei, alguma coisa. Você entra lá, clica, né? E você vai assistir, né? O pastor Alan e o pastor Gary, eles moram lá em Tulsa, Oklahoma, nos Estados Unidos, né? E nossa igreja, ela funciona assim, ó. Tem o pastor Alan, certo? Ele é o pastor do pastor Suzano, que fica em Goiânia, é o pastor da Way Church, Suzano Selmo. E o pastor Suzano Selmo é o meu pastor, ou seja, como se o Alan Taylor fosse o discipulador do Suzano e o Suzano é o meu discipulador. Amém? Então a nossa igreja é ligada diretamente com a casa de oração em Tulsa, nos Estados Unidos, com o Way. Nós temos nomes diferentes, mas é a mesma igreja. Amém? E essa casa de oração em Tulsa, né? É a igreja, o fundador lá e o pastor titular da igreja, David Robertson. Não sei se alguém conhece ele também, né? Mas é um homem de Deus, muito usado por Deus, né? E só que está bem velhinho, né? Mas tem um ministério poderoso demais, né? De milagres. Pastor Alan também é um pastor de milagres, certo? E eles têm uma palavra muito de Deus para cada um de nós. Vai ter uma tradução simultânea, né? Às vezes fica assim um pouco diferente, né, a tradução, mas vamos pegar bem a essência do que Deus tem para cada um de nós, certo? Então fala para o seu irmão assim, ó, você não pode perder. Se você não fez a inscrição, procura alguém que fez e vê junto ali. Então, na terça, como essa conferência é das 7 às 8, então na terça nós vamos chegar aqui às 7, certo? E nós vamos assistir a conferência aqui e a partir das 8 a gente dá sequência na nossa oração, até às 9, certo? Queremos continuar aqui no fogo e eu creio que, pastor, se você precisa de um milagre, você pode vir na terça. Se você precisa de resposta para alguma coisa, pode vir na terça. Se você conhece alguém que precisa de resposta, que precisa de um milagre, pode trazer, que Deus vai fazer milagres. Eu creio. Amém? Então, terça-feira, que hora que vai ser a nossa oração aqui? 7 horas, né? Temos a conferência até às 8, a partir das 8, aí o fogo vai pegar mais, né? Nós estamos falando aqui sobre uma série, e hoje é a última da série, né? Achei que os irmãos iam dizer assim, ó, graças a Deus, não aguento mais ouvir falar dessa armadura de Deus. Mas a armadura de Deus, assim, é uma benção, é um ensino que a gente realmente precisa segurar isso, entendeu? Nós estamos colocando cada uma das palavras lá no YouTube, separado só a palavra, entendeu? Então depois você pode voltar lá daqui 6 meses, 1 ano, né? Você fala assim, ó, preciso voltar lá e entender um pouco mais sobre oração, preciso entender um pouco mais o que quer dizer a espada do Espírito. Semana passada o pastor Gibeon falou muito sobre isso aqui, né? E assim, vai estar tudo lá para você voltar e consultar.
certo? E assim, eu, por exemplo, estou muito impactado com essa armadura de Deus, certo? Então hoje vamos continuar aprendendo como combater o bom combate. Vamos lá para Efésios capítulo 6. Efésios 6, 17 a 19. Ele fala assim, ó: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Amém? Então isso aqui é o apóstolo Paulo dizendo que nós temos que tomar, estava falando de todas as peças da armadura, e aqui ele falou: tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, certo? Então isso aqui, Paulo não usou ali uma peça específica da armadura para falar sobre oração, mas a oração faz parte da armadura de Deus. Amém? E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Não dá para a gente encerrar o assunto, porque eu acho que se a gente falar sobre oração, a gente levaria muito tempo. Acho que a gente começasse agora, a gente podia ficar fazendo uma série aqui até o ano que vem, né? E não conseguiria terminar. Tem oração intercessória. Intercessão tem, aqui ele fala sobre súplica, tem oração de súplica. Na terça-feira nós estamos fazendo muito proclamação, oração de proclamação. Tem oração de gratidão, tem oração em línguas como com interpretação, tem oração em línguas como gemidos intercessórios do Espírito, tem oração em línguas como um sinal para os incrédulos, tem oração em línguas como edificação pessoal, que a gente fala muito aqui, né? Ou seja, é um assunto assim, quase que inesgotável, não é, Gibeon? Oração, sabe? O cristão, o crente, precisa orar. E Paulo fala aqui, ó, orando quando? Em todo o tempo, no Espírito, né? Aqui, embora o Espírito ali esteja em letra maiúscula, né? Porque a palavra Espírito é a mesma, né? Tanto o Espírito humano quanto o Espírito Santo de Deus, né? Então ali, muitas vezes os tradutores ali, eles, no momento de traduzir, ele entendeu que aquilo lá estava se referindo ao Espírito Santo, aí ele coloca como maiúsculo, né? Eu entendo que esse Espírito que está falando aqui é minúsculo. Orando em todo o tempo no Espírito, ou seja, no seu Espírito. É você que está fazendo essa oração. E essa oração não vem da sua mente, essa oração vem do seu Espírito. Então ele está falando sobre a oração em outras línguas. Amém? Se você não concordar, não tem problema não. Depois você pesquisa mais, entendeu? Ora bastante em línguas. Certo? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Então essa vai ser a última arma que nós vamos falar sobre oração, sobre a armadura de Deus, né? E essa arma da oração, ela é uma arma agressiva, ou seja, é uma arma de ataque, certo? Nós falamos aqui sobre todas as peças da armadura, tudo peça de defesa. O escudo da fé para se defender, o cinto da verdade para se defender, né? Mas aí chegou o Gibeon em espada do Espírito, já é uma arma de ataque. E a oração é uma arma também de ataque. Amém? Vamos avançar aqui. Mas antes da gente entrar um pouquinho mais na oração, vamos fazer uma recapitulação, certo? Bem rápida sobre as outras peças da armadura de Deus. Primeiro, como é que eu coloco o cinto da verdade? Tá aí a resposta, cadê a resposta, né? Deixando a mentira e falando a verdade. Não tem segredo, né? Então, como que eu visto
o cinto da verdade, deixando de mentir, vamos ser bem direto, né? E falando a verdade. Ou seja, da minha boca precisa sair a verdade dos fatos e a verdade da palavra, certo? Se a palavra diz que eu sou próspero, eu sou próspero. Se a palavra diz que eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedor. Se a palavra de Deus diz que eu sou saudável, que eu tenho saúde perfeita, você vai lá para em Atos capítulo 3, diz que aquele homem, pela fé em Jesus, foi achado em saúde perfeita. Aquele que estava na porta do templo, e Pedro e João chegou e curou ele, né? Ele era coxo, aleijado, e ele foi curado e foi encontrado em saúde perfeita. Como Deus não faz acepção de pessoas, se ele curou aquele homem, ele pode me curar também pela fé. Aquele homem tinha fé e eu também tenho fé. Amém? Então da minha boca sai a verdade da palavra de Deus. Como é que eu visto a couraça da justiça? Como? Ou seja, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Mas isso se manifesta em mim, certo? Pela fé em Jesus, né? E o que acontece comigo é que eu, deixando o pecado e vivendo em santidade. Cadê a próxima aqui, né? Então, ou seja, um sinal de que eu vesti a couraça da justiça é quando eu deixo o pecado e eu vivo em santidade. Amém? Como é que eu calço os calçados? Como é que eu calço nos meus pés os calçados da preparação do Evangelho da Paz? Deixando de lado a preocupação, a ansiedade, o estresse, o medo, e eu passo a andar na paz de Cristo. Amém? Eu sei que é muito fácil falar, né? Né? Mas assim, a ansiedade, a preocupação, o medo e o estresse, eles roubam a sua fé, certo? Então, por isso que a oração é tão importante, sabe? Porque na oração nós vamos para esse lugar de paz, onde nós encontramos a perfeita paz, né? Ou seja, é aquele versículo lá de Isaías, né? Que o Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque Ele, ou seja, essa pessoa confia em Deus. Amém? Então, quando você vai para a oração, você conversa com seu Pai, certo? É uma conversa, não é simplesmente Senhor, eu te peço, eu te peço, eu te peço, não, é uma conversa. Senhor, estou pensando nisso aqui, né? Estou querendo ali um carro novo, né? Estou falando aqui primeiro da vontade agradável, né? Porque sabe que a vontade de Deus, lá em Romanos 12, fala assim, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, né? Sabia, pastor, que a maioria das pessoas, nós, vamos dizer assim, né? Quase todo mundo, gosta da vontade boa e agradável, né? A vontade perfeita, poucos gostam da vontade perfeita, né? Porque muitas vezes a vontade perfeita de Deus, né? Ela não condiz tanto com a vontade do homem, né? Na frente a gente entenda sobre isso, né? Mas nesse resumo aqui, eu calço meus pés com a preparação do Evangelho da Paz, quando eu deixo de lado a preocupação, a ansiedade, o estresse, o medo, eu passo a andar na paz de Cristo. Certo? Oração te coloca nesse lugar. Como é que eu coloco o capacete da salvação? Eu pego aqui simbolicamente, igual a gente fazia como criança, né? Eu já preguei para criança, né? Sabia? Tem uma época que eu pregava muito para criança. Eu e a Eliana, nós cuidávamos do Ministério de Crianças lá em Goiânia, né? E tinha um salão mais ou menos desse tamanho assim, né? E tinha assim uma multidão de crianças, né? Criancinha lá de... Quantos anos que era? 10, 12, não era? Não era tão pequenininho, né? E a gente fazia, né? Vamos agora vestir aí o capacete da salvação. Aí levantava a mão assim, entendeu? Colocava o capacete, né? E colocava toda a armadura, depois nós íamos marchar, pá, 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 né? Ou seja, bênção, com criança,
assim, o que se aproveita disso? Aproveita que ele vai começando a entender o processo, ele vai entendendo que, como um cristão, ele é um guerreiro de Deus. Amém? Então ele já entra na vida, vai crescendo na vida com Deus, entendendo que ele precisa batalhar pela fé dele. Amém? Mas com o tempo ele precisa entender também que não é só você fazer o gesto, né? Então, para você colocar o capacete da salvação, é quando eu deixo de lado a mentalidade da carne e começo a renovar a minha mente pela palavra de Cristo. Então, eu coloco o capacete da salvação quando eu renovo a minha mente pela palavra. Eu não renovo a minha mente para os conceitos do mundo. Eu não renovo a minha mente pelo que eu aprendi na faculdade. Não, eu renovo a minha mente pela palavra de Deus. Certo? Como é que eu uso o escudo da fé? Quando é que eu embraço o escudo da fé? Quando eu trabalho para conhecer, falar e obedecer a palavra de Deus. Então eu coloco o escudo da fé quando eu escolho a evidência da palavra de Deus e não a evidência das circunstâncias, certo? Eu sou gosto demais, né? Acho fantástico, né? Aquele escudo da fé, né? E eu mostrei aqui aquele dia que o escudo é grandão, né? Você coloca o escudo aqui, ó, e entra atrás, né? Não acontece nada. E quando junta com vários escudos, né? Você forma uma proteção para a equipe, a igreja. Quando eu estou com o meu escudo, o Gibeon com o escudo, o pastor com o escudo, cada um de vocês com o seu escudo, nós caminhamos, entendeu? Como uma tropa, né? Todos guardados e protegidos. Um guarda e protege o outro, sem brechas. Amém? Então escolha sempre a evidência da palavra de Deus. Como é que eu uso a espada do Espírito? Deixando a incredulidade e não andando pelo que eu vejo, e sim pela fé em Jesus. Então eu uso a espada do Espírito pela fé em Jesus. Amém? E aí na espada do Espírito eu simplesmente trago decretos de Deus. Jesus fazia isso, né? O que queres que eu te faça? Entendeu? Senhor, se podes purificar-me, né? Se queres, né? Mateus 8, né? Se queres que eu seja limpo, né? Jesus, quero, seja limpo. Jesus estava usando o que? A espada do Espírito. Quero, seja limpo. Amém? Uma espada, uma arma de ataque. Naquela hora ele derrotou a enfermidade. Naquela hora ele derrotou o espírito que estava ali naquela pessoa, o espírito de enfermidade, consumindo aquele homem pela lepra. Amém? Então assim, você precisa também usar a espada do Espírito, deixando a incredulidade e andando na fé. Deixando de falar o que diz a circunstância, a situação, mas pastor, isso é o real. Não é o real é o que diz a palavra. Todas as coisas foram criadas pela palavra. Você acredita que foi Deus que criou a terra? Ele criou a terra antes ou depois de criar você? Antes, não foi? E antes dele criar a terra, o que havia? Nada. Então, pela palavra, ele criou a terra. Então, qual que é a realidade? É o que você vê hoje na terra, ou é a palavra dele que criou a terra? Então, a realidade é Cristo. A realidade é a palavra de Deus. Nós fomos treinados, né, pela carne, por esse mundo, né, que a realidade é coisas que eu posso perceber com os meus 5 sentidos. Mas a realidade é o que Deus diz. Amém? Então assim, eu acho que... E hoje nós vamos falar sobre a última arma da armadura, que é a oração. Então eu vejo assim, se nós saímos daqui, pelo menos entendendo esse resumo que eu fiz aqui, né? E você entendendo isso, e você diante das situações, você começa a aplicar e estar vestido com essa armadura, né? Sabe, sua vida vai ser completamente diferente. Você vai andar em tanta vitória, você vai andar em tanto romper de Deus, né?
Eu não estou dizendo que tudo vai aparentemente dar certo, né? Estava falando isso com o pastor ontem, né? Nós estávamos conversando sobre isso ontem, não foi? Né? Que nem tudo que parece estar dando certo é de Deus. Eu sei que muitas pessoas pensam assim, não, se der certo é porque é a vontade de Deus. Não, nem sempre é assim, entendeu? Muitas vezes as coisas parecem estar dando certo, né? Mas às vezes é o diabo dando corda ali, fala, deixa ele, né? Deixa ele, né? Lá na frente ele vai dar uma rasteira, né? E nem sempre aquilo que parece estar dando errado, né? É porque não é a vontade de Deus. Às vezes é Deus que está te segurando, né? Não foi? Eu estava contando ontem vários assuntos, né? Olhando na minha vida, na vida do pastor, do irmão Antônio, né? Estava lá em casa ontem. Situações assim que, ó, para aí, entendeu? Mas eu estou indo para casa agora, Senhor, não sei o quê. Fala, não. O Espírito Santo sentiu do Espírito Santo, fala, não, atrasa a sua viagem, né? Para aqui e volta. Mas voltar por quê? Está na hora de eu ir para cá, trabalhei o dia inteiro, né? Aí volta, né? Depois fica sabendo da notícia, aconteceu uma tragédia ali naquela hora que ele ia passar naquele lugar. É assim, né? Quantas histórias. E nós fomos conversando ali ontem, né? E fomos ver e percebemos o cuidado de Deus conosco. E não é só com o pastor, não é só com o irmão Antônio, não é só comigo, né? Com cada um de nós. Amém? O Espírito Santo, ele está cuidando. Ele está cuidando. Mas nós precisamos ficar atentos. Então tem hora que parece estar dando errado, né? Mas é Deus no processo. Certo? É Deus no processo, te guardando, te cuidando, te preservando, né? Ou às vezes ele te levando para você cumprir um propósito. Ele te leva ali para você levar uma palavra, trazer salvação para alguém, trazer cura para alguma pessoa. Por isso que Paulo fala assim, ó, em tudo dai graças. Amém? Então hoje nós vamos ver como é que nós nos postamos como guerreiros de Deus em oração. Vai ser rápido, né? Vamos voltar lá para Efésios 6, 17 e 18. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí ele vem aqui um ponto e vírgula. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então olha só. Quando ele termina aqui, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ele vem aqui, ele usa uma preposição grega aqui, entendeu? Chamada dia. Tá vendo? Até coloquei o desenho ali, né? Ficou bonitinho, né? Parece que é um gatinho ali com um LA, né? Mas pronuncia dia, como se fosse o nosso dia hoje. A palavra dia, né? Então, essa palavrinha aqui, ela significa assim, ó, através de, por meio de, certo? Então, olha só, Paulo está falando aqui de toda a armadura, o escudo da fé, entendeu? O cinto da verdade, aí vem aqui com o capacete da salvação, espada do Espírito, através de toda oração e súplica. Ele está dizendo assim, ó, isso tudo aqui, toda essa armadura, parece que você, é como se você estivesse dentro de uma redoma, entendeu? Só para a gente entender um pouco melhor, né? É como se você entrasse dentro de uma redoma, totalmente vestido com essa armadura, né? E essa redoma é a oração. Oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Aqui está falando sobre oração em línguas, né? Então, primeiramente, em primeiro lugar, nós precisamos perceber que depois de citar toda a armadura, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, né? Ele colocou ali essa preposição, certo? Que significa através de. Então, toda a armadura de Deus, para ser vestida e usada, precisa ser através de oração em todo tempo no Espírito. O que significa isso? Significa que você precisa orar. Significa que você precisa orar em línguas. Ah, pastor, mas eu não sei orar em línguas, né? Eu também não sei, né? Mas quando eu abro a minha boca, eu recebo do Espírito Santo as palavras. Amém? Você não aprende a orar em línguas, você recebe. E pela fé você abre a boca, certo? Então o que você precisa para falar em línguas? Você precisa, primeiro, receber Jesus como Senhor e Salvador e crer. Crer no Senhor Jesus e será salvo. E aí você recebe o dom do Espírito Santo. O que é o dom do Espírito Santo? É o presente, é a dádiva do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar em você. E quando ele habita em você, ele tem uma linguagem sobrenatural. E essa linguagem sobrenatural, ela vem em você e você pode abrir a boca e falar em outras línguas.
Atos 2, quando veio o Espírito Santo, né, Jesus morreu, depois ele ressuscitou e depois ele foi elevado aos céus, né? E ele falou: eu vou, mas eu deixarei com vocês o Paráclitos, ou seja, o Consolador, né? O seu advogado, o seu guia, né? O Espírito Santo. E quando o Espírito Santo veio em Atos 2, naquela entrada espetacular que ele fez, né? Ele veio num som estrondoso naquele lugar e ele pousou sobre cada um deles em línguas. Entendeu? Podia ser em forma de uma espada, né? Um tanque de guerra, entendeu? O Espírito Santo veio como um tanque, não, ele veio como língua. E pousou sobre cada um deles línguas como de fogo. Ou seja, o Espírito Santo sabe o que ele estava fazendo, né? E aí, quando ele pousou línguas como de fogo, pousou sobre aquelas pessoas e pousou sobre nós hoje. Eu sei que algumas pessoas pregam hoje que não, línguas estranhas, outras línguas, não é para o tempo de hoje, é só para aquele tempo. Não é, né? A palavra é muito clara. Paulo está falando aqui claramente. Ele está falando para quem aqui? Para a igreja de Éfeso, certo? E ele fala também para outras igrejas, né? E ensina sobre a oração em línguas. Então a oração em línguas não é só para aquele tempo lá dos apóstolos passados, entendeu? Dos 12, né? Então assim, quando Paulo fala orando em todo o tempo, no Espírito, ele está dizendo para você e para mim que você e eu precisamos orar e orar em línguas. Porque quando você está orando, o Espírito Santo está trabalhando a seu favor. Quando você está orando, principalmente a oração em línguas, muita gente quer que a mudança aconteça na circunstância, certo? E a mudança acontece na circunstância. Quem está doente é curado, entendeu? Quem está aí com necessidade financeira é suprido, em nome de Jesus, entendeu? Mas a principal mudança que o Espírito Santo trabalha é dentro de você, certo? Então estava lendo aquele livrinho lá do pastor Gary, né? E ele fala algumas coisas muito legais ali, né? Mas vamos fazer uma pergunta aqui, ó. O que acontece quando passamos muito tempo em oração? Quando você começa a orar mesmo, entendeu? Disse, não, eu vou orar, né? Aí você começa, não, hoje eu vou orar 15 minutos. Aí você ora 15 minutos, amanhã 15 minutos, depois 15 minutos. Aí depois você fala, não, agora 15 minutos ficou meio pouco, agora eu vou orar 30 minutos, né? Aí você ora 30 minutos, né? Depois você ora 1 hora, 2 horas, né? Quando você passa muito tempo em oração, entendeu? Você percebe claramente o Senhor trabalhando a seu favor. Mas eu quero que você perceba o seguinte, que nem sempre Ele está fazendo aquilo que você quer. Nem sempre Ele está fazendo o que você está querendo que Ele faça. Mas Ele está trabalhando a seu favor. Entendeu? Por isso que a oração em língua é tão forte, tão poderosa, né? Porque você não está entendendo nada, não é assim? Não é assim, Berg? Você abre a boca, né? Glória a Deus, né? O que eu orei aqui? Fala aí, pastor. Você é pastor, você tem que saber, né? Gibeon, o que eu orei aqui? A minha mente fica infrutífera, porque eu não entendi, entendeu? Mas eu estou orando os mistérios de Deus. Em espírito fala mistérios. Em espírito fala. Então eu estou orando a vontade de Deus. Ele tem a sua vontade, Ele tem a oração, Ele gera a oração dentro de mim, e eu abro a minha boca e eu coopero com Deus. Então essa é uma oração perfeita, né? Então provavelmente eu estou orando o meu futuro. Estou orando o futuro dos meus filhos. Eu posso estar orando o futuro dos meus netos, que nem tem ainda, né? Entendeu? Dica, né? Sempre dá uma diquinha, né? Sabe, eu estou orando às vezes uma transformação na minha vida, que às vezes se eu fosse orar no português, né? Eu falo, não, peraí, será que eu quero isso mesmo, né? Entendeu? Porque minha mente, ela é limitada, ela vai até aqui, né? Mas o Espírito Santo não tem limitação alguma, certo? Eu estou orando a perfeita vontade de Deus. Sabe, você não precisa ter medo, você precisa confiar no seu Pai.
Você precisa confiar no seu Pai, porque Ele está trabalhando a seu favor. Então, o que acontece quando passamos muito tempo em oração? O Senhor vai trabalhar mais a seu favor. Enquanto você ora, o Senhor trabalha. Enquanto você descansa nele, Ele está expulsando os cambistas do templo. Isso aqui foi o pastor Gary que escreveu ali no livro. Vocês leram ali, né? Falou, olha só, ele estava orando, né? Falou, Senhor, eu estou orando, 8 horas, 9 horas por dia em línguas, né? E o que o Senhor está fazendo enquanto estou orando, né? E a resposta, segundo ele, veio assim, imediata, né? Eu estou expulsando os cambistas do templo. Ele falou, ué, como é que é esse negócio, né? Né? Como assim, pastor? Como é que Deus está expulsando os cambistas do templo quando eu estou orando, né? Então vamos lá para Mateus 21, versículo 12 e 13. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Sabe, aqui Jesus estava falando ali sobre o templo de Jerusalém, né? Ele chegou lá no templo, né? E tinha a lei judaica, que eles seguiam a lei, né? Então o templo é o lugar onde eles faziam os sacrifícios, né? Então assim, as pessoas mais pobres sacrificavam ali uma pombinha, né? Os mais abastados sacrificavam ali um novilho, um cordeiro. Era assim? Era assim que funcionava lá, né? E aí o que estava acontecendo? Quem aqui já foi num jogo de futebol? Né? Mesmo no Jonas Duarte, ele serve também, né? Muitas vezes o jogo de futebol ele é muito importante ali, entendeu? É uma final de campeonato, aí você não conseguiu comprar o ingresso antes, você chega lá na porta do estádio, né? Fala, vou ver se eu consigo comprar. Fala, está esgotado, né? Mas tem algumas pessoas vendendo ali, não é assim? Quem são esses? Os cambistas, né? Só que o ingresso custa 100, né? O cambista vende por 2.000, entendeu? É assim que funciona, né? Então aqui o que estava acontecendo? As pessoas iam para o templo, né? E aí ele chegava lá e lembrava, cometi um pecado, né? Eu vou ter que sacrificar, porque segundo a lei tinha que sacrificar, né? Eu tenho que comprar uma pombinha, né? A pombinha era para os pobres, né? O pobre não tinha condição de ter um novilho, então ele comprava uma pombinha, né? E ali os cambistas estavam vendendo essas pombinhas. Não, aqui, ó, eu te vendo aqui, ó, você vai lá, né? Ou seja, estava comprando perdão. Não é assim? Comprando o perdão. Jesus, quando viu aquilo lá, ele saiu, ficou irado e derrubou tudo, entendeu? Quando você está orando, o Senhor está expulsando os cambistas do templo. Sabe, Ele está expulsando ali aquele desejo, muitas vezes, aquele amor ao dinheiro que você tem, entendeu? Mamon. Sabe, o Senhor, Ele não vai reinar, Ele não vai compartilhar o trono dEle junto com outro Deus no seu coração. Então, enquanto você ora, Ele está trabalhando dentro de você, Ele está transformando você, Ele está removendo, né? Nós falamos ontem nos casais ali, né? Enquanto você está orando, Ele está expulsando o orgulho de dentro do seu coração. Enquanto você ora, entendeu? Às vezes você tem aquele egoísmo, assim, não, tudo é meu, é tudo para mim, né? Ele está arrancando o egoísmo do seu coração. Enquanto você está orando, Ele está expulsando os cambistas do templo, que você hoje é o templo do Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo hoje não habita mais numa casa. A gente fala aqui que é a casa de Deus, né? E realmente é a casa de Deus, uma casa de oração, né? Mas não, o Senhor não habita aqui, o Senhor habita aí. Aqui, ó, né? Então isso aqui se torna a casa de Deus quando nós estamos aqui. Mas se nós fecharmos isso aqui e mudarmos para outro lugar, entendeu? Isso aqui é um prédio, qualquer um outro. Amém? Então o templo que Jesus está expulsando os cambistas é o templo da sua vida, é o templo do seu espírito, do seu coração. Amém? Oração como estilo de vida. Teve uma época que eu escrevi esse livro aqui, ó. Alguém já viu? Quem já leu esse livro aqui? Deixa eu ver, tem mais de 2, será? Cadê? Sabe que eu mesmo nunca fui de vender esse livro, né? Acho que se eu vendi no máximo foi uns 2 ou 3, né?
E fiquei até com receio de gastar o dinheiro, né? Não sei nem o que eu fiz com aquele dinheiro. Acho que eu dei de oferta de novo, né? Mas eu mandei fazer uma vez, 2 vezes, 1000 livros desses, né? E doei na igreja lá em Goiânia, né? Que a gente frequentava, né? A primeira remessa assim vendeu assim, puf, igual água, né? A segunda também, puf, acabou, né? Hoje eu só tenho uns 4 ou 5 ali dentro, né? E até hoje, de vez em quando, parece ali um pastor, manda uma mensagem aí: pastor, descobri seu contato aí, né? Você ainda tem aquele livro, pastor? Estou precisando aqui, não sei o quê. Falava, eu tenho aqui o PDF, pega esse PDF aí, olha, né? O que a gente usa aqui para ensinar aqui as pessoas, não sei o quê, né? Mas assim, eu escrevi isso aqui em 2014, né? Então, em 2014, eu estava andando, orando em línguas, né? Que eu gosto de fazer caminhada e estar orando, né? E não sabia o que eu ia escrever, né? Aí, de repente, veio dentro de mim, assim, sabe, um conceito, como se fosse uma frase bem clara, né? Que, falando assim, ó, que as práticas espirituais são o novo modelo de vida para quem nasceu de novo. Práticas espirituais, depois a gente vai falar mais sobre isso, né? Que é oração em línguas, meditação na palavra, confissão da palavra, adoração, louvor, entendeu? Jejum, né? E então veio dentro de mim a palavra, e essa palavra veio do meu espírito. Então eu sei que é o Espírito Santo falando, certo? Aí eu fui escrever aqui sobre as práticas espirituais, né? As práticas espirituais são o novo modelo de vida para quem nasceu de novo. Então, a oração, ela precisa ser um estilo de vida. A oração, quando Paulo fala assim, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, ele está falando assim, ó, é um estilo de vida que você tem que ter, entendeu? Você precisa viver uma vida em constante ligação com o Senhor, em constante ligação com o Espírito Santo, né? Vou ser bem direto, não dá para você orar só na hora que você vem na igreja, né? Que aqui, assim, eu sou às vezes meio desligado, às vezes nós fazemos até um culto inteiro aqui, nós esquecemos de orar. Já fizemos culto aqui, esquecemos de orar, pastor. No culto, né? Não é assim, nós estamos orando o tempo todo, né? E nós precisamos estar ligados, né? Está aqui no louvor, né? Está na hora da pregação, por exemplo, eu posso estar pregando aqui, você pode estar aí no seu cantinho, com a boquinha mexendo, né? Orando em todo o tempo no Espírito. Orando em todo o tempo no Espírito. Não é com a sua mente, é com o seu Espírito. Então você pode ler a Bíblia e estar orando em línguas. Já está entendendo a Bíblia. Porque a oração em línguas não vem de sua mente, vem do seu Espírito. Amém? Então assim, a oração em línguas também precisa ser um estilo de vida. Do momento que você converteu para frente. Do momento que você nasceu de novo em diante. Ela precisa estar presente, ser uma prática diária, em todo o tempo, no Espírito. Mateus 14, 23, ele nos mostra aqui um exemplo de Jesus, né? E, despedidas as multidões, ou seja, ele estava lá falando para a multidão, aí a multidão, ele falou, então tchau, beleza, até amanhã, né? Despediu as multidões, né? Aí ele subiu ao monte, a fim de orar, sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Ou seja, textos como esse aqui, você vai encontrar vários ali nos evangelhos. Jesus, ele tinha esse estilo de vida de oração. Ele saía do meio da multidão e ele ia para o Pai. Ele saía no meio do povo e ele ia para oração, para falar com o Senhor, com o Pai. Entendeu? Ou seja, Jesus, Filho de Deus, certo? O primogênito de toda a criação, ele tinha essa prática da oração. Imagina você, imagino eu. Nós precisamos muito mais de buscar em Deus, de nos relacionarmos com Deus. Não é só para você ir ao Senhor para pedir, para falar alguma coisa. Não estou falando nada contra pedir, que tem oração de petição. Ou seja, você quer alguma coisa, Tiago fala isso, né? Não tendes porque não pedis. E às vezes quando pede mal, aí não recebe, né? Então, ou seja, nós temos que ir para o Pai e pedir. Ele se alegra quando você pede e Ele te entrega o presente. Amém? Nós temos que pedir para Ele, né?
E precisamos ir para a oração, né? Jesus ia para o lugar secreto. Jesus ia sempre, e nós também precisamos ir. Amém? Quando você tem a oração em línguas como um estilo de vida, como uma arma da armadura de Deus em você, você está preparando, você está se preparando para as verdadeiras batalhas da vida. Então Jesus, ele foi para o monte orar sozinho. Se você observar ali, você não vai ver Jesus orando na hora da batalha. Na hora da batalha, ele usava a espada do Espírito, ele dava decretos. Mas ele orava antes. Ele orava antes. Pegou aí, Berg, né? Você precisa orar quando? Quando é que você precisa vestir a armadura completa de Deus? Ah, agora o diabo se manifestou, entendeu? Às vezes você vê aquela situação difícil na sua vida, fala, não, agora eu preciso vestir a armadura de Deus para enfrentar essa situação. Ó, no meio da guerra, né? Eu gosto muito de assistir aquelas séries de guerra, né? Rapaz, eu vejo lá, tem umas séries que a gente vê lá, que o soldado fica lá 3 dias dentro daquele buraco que eles fazem, né? E ele fica lá, com o dedo no gatilho, não é? Entendeu? Ele não pode nem dormir, ele nem pisca, né? Ou seja, no momento da batalha, não é momento de você ir lá para pegar, não, agora eu vou aprender como é que eu faço para lutar, agora eu vou lá pegar minha arma, agora eu vou ver como é que eu faço para vestir essa armadura. Não, você tinha que estar pronto antes. E quando chega o momento da batalha, você tem que estar pronto. Amém? Jesus, ele orava antes, ele se preparava antes. Quando chegava o momento da batalha, ele estava 100% pronto. Certo? Eu declaro que você vai ficar 100% pronto. Certo? Você não vai chegar o momento da batalha, vai sair correndo, né? O que eu faço agora, né? Eu vou ali numa sessão de descarrego, né? Deve ter alguém lá que vai expulsar esse demônio de mim, né? Mas não, você não precisa disso, né? Você tem o seu Pai, você tem o Espírito Santo que habita dentro de você. Entendeu? Quando a situação surgir, você tem que estar pronto para enfrentá-la, né? Você precisa estar pronto para a batalha. Você precisa dormir com a armadura, você precisa acordar com a armadura, você precisa dormir orando, você precisa acordar orando. Amém? Glória a Deus. Algumas frases, vou falar agora para vocês só algumas frases de alguns homens de Deus, né, que falavam sobre oração. O primeiro, Martim Lutero. Eu tenho tanto a fazer que eu passarei as primeiras 3 horas de oração. Ah, pastor, eu estou ocupado demais. Então no dia que ele estava muito ocupado, né, ele falou, estou tão ocupado hoje que eu vou ficar as 3 primeiras horas do dia orando. Por quê? Porque ele entendia que o trabalho dele principal era orar. E quanto mais ele orava, menos trabalho ele tinha depois. O trabalho dele fluía normalmente. Quer ver? Vamos ver um outro aqui. Prefiro ensinar um homem a orar a 10 homens a pregar. O meu trabalho aqui como pregador, né, é levar você a orar. Eu não quero que você saia aqui dizendo, pastor, essa palavra de hoje foi uma bênção. Essa palavra, você pode falar, entendeu? Não estou dizendo que você não precisa falar, né? mas não é o propósito, tá entendendo? O propósito é que você realmente assimile a palavra e coloque em prática, né? Então, prefiro ensinar um homem a orar a 10 homens a pregar. Charles Spurgeon. Mude. Aquele que mais se ajoelha é o que mais fica em pé. Billy Graham. Quem eu vou falar do Billy Graham? Né? O maior pregador aí do século 20, não foi? Milhões de pessoas foram salvas graças à unção de evangelista que estava sobre a vida de Billy Graham, né? Ou seja, o crédito não é do Billy Graham, o crédito é do Espírito que está sobre ele. É a operação do dom em alguém que se dispôs, né? Amém? E ele falava assim, ó, poderia ter orado mais. Já velhinho, antes de morrer, perguntaram para ele, né? Você arrepende de alguma coisa? O que você poderia ter feito? Eu poderia ter orado mais. E olha que Billy Graham é um homem que orava.
orava, né? Ele falou, eu poderia ter orado mais. Eu pergunto para você poderia ter orado mais? Né? Eu preciso orar mais, né? Eu confesso para vocês que eu preciso orar mais, né? Eu não sei, mas eu acredito que na igreja aqui eu seja um dos que mais ora, né? Eu estou orando pouco, muito pouco, eu preciso orar muito mais, amém? Finalmente, irmãos, orai por nós, Filipenses 3, né? Lá, 2 Tessalonicenses 3. Paulo terminando aqui falando assim, ó, finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Você vê, eu quero que você perceba aqui o nível da oração de Paulo. O que ele está pedindo para orar, né? Ele não está pedindo para os irmãos orar ali, ó, irmãos, ora aí para Deus abrir as portas aqui para que eu ganhe na loteria, né? Ele não está orando assim, né? Ó, abrir as portas aí para não sei o que, entendeu? Ele está orando assim, ó, orai por nós para quê? Para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens maus, perversos e maus, porque a fé não é de todos, sabe? Então a oração não é somente para ter uma boa vida aqui na terra, a oração é para trazer a vontade perfeita de Deus para a terra. A oração é para a gente, assim, arrancar as pessoas das garras do diabo, da prisão do diabo, dos grilhões do diabo, entendeu? Nós sabemos que tem muita gente presa nas mãos do diabo, né? E elas serão libertas quando você começar a orar, quando eu começar a orar. E nós oramos, nós quebramos a resistência e a influência maligna. Depois, quando você chega com a palavra encontra um terreno fértil, encontra uma terra boa, amém? Esse é o poder da oração. Então Paulo orava para que a palavra de Deus se propagasse, para que fosse livre dos homens perversos e maus. Ele não estava pensando em seu conforto simplesmente, ele estava pensando em cumprir o seu chamado, em cumprir a vontade de Deus. A oração, ela precisa ser alinhada com a vontade de Deus, e isso só é alcançado e descoberto no lugar secreto. Sabe, o pastor, o apóstolo Luiz Hermínio, né? Ele fala que não ora para dizer a Deus o que ele tem que fazer, ele ora para descobrir o que Deus está prestes a fazer. Então a oração é um relacionamento. Eu vou para o Pai e vou ver, Senhor, o que o Senhor está querendo fazer agora? Entendeu? Aí o Senhor fala assim, não, eu estou pronto para derramar um avivamento. E ele, Senhor, traga o avivamento. Eu oro pelo avivamento. Traga o avivamento sobre a nossa nação. Traga o avivamento nas famílias. Amém? Eu lembro, alguns anos atrás, né? Em 2001, né? Deus levantou aqui uma geração nesse país, né? Eu lembro disso, né? Eu fui lá em Belo Horizonte naquela época, né? E a oração era o seguinte, Senhor, destrona o espírito de corrupção dessa nação, entendeu? É assim, muita gente entregou a sua vida nesse tipo de oração, né? Eu não estou falando aqui, eu não sei sua posição política, né? Eu quero dizer que muitas vezes nós acreditamos que Deus estava levantando ali um irmão, um crente, né? Aí se levantava um, de repente aquele irmão parecia um pastor, um crente, de repente vinha a notícia lá, ele está preso por corrupção. Que decepção, né? Não foi assim, né? Depois tinha outro que se levantava, né? Entendeu? E tem uma galera aí, vários irmãos e irmãs aí pelo Brasil que estão se desgastando em oração, né? Então o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, né? Às vezes você pode não acreditar, né? Mas é Deus agindo, sabe? Esse presidente que nós temos hoje aí foi Deus que levantou. Foi Deus que levantou, né? E se você for analisar bem, você vai ver o tanto de resistência maligna que tem contra a nossa nação, né? Pessoas defendendo aí o aborto, a morte de crianças. Hoje eu até coloquei ali, vi um negócio ali, até chorei, né? Eu não chorei, mas quase chorei, né? Entendeu? Quando Moisés nasceu, a ordem do faraó era o quê? Mate todas as crianças. Quando Jesus nasceu, a ordem de... Como é que chama lá? O cara? Herodes. Herodes era mate todas as crianças, né? Entendeu? Quando alguém está aí defendendo aborto, está dizendo assim, ó, mate as crianças. Por quê? Porque o Brasil é um celeiro de missionários.
celeiro de pastores. Então, o diabo não quer que se levante essas pessoas. Aí fica defendendo o quê? Aborto, para matar as crianças. Eu não ia falar isso não, mas já falei, né? Então tem que aprender igual Paulo, né? Nós temos que orar a perfeita vontade de Deus. Nós precisamos orar por aqueles que estão na linha de frente no ministério. Entendeu? Você precisa orar pelo seu pastor. Oh, Deus abençoe meu pastor, né? Assim, vou abrir meu coração para vocês, né? Vou dizer, tem dia que eu vou pregar aqui, entendeu? E eu não sou um cara desanimado, eu sou um cara animado, né? Eu sou assim, eu me considero persistente, né? Mas tem dia que vem uma seta maligna, sabe? Os dardos malignos tão fortes assim, de tentativa de desânimo, né? De desânimo, né? Que aí eu chego aqui para pregar e falo, meu Deus, e agora, né? É o Senhor que vai pregar, né? Aí o Espírito Santo vem, né? Então você precisa orar pelo seu pastor. Deus fortaleça o meu pastor, traga um ânimo novo para a vida dele, entendeu? Os ministérios, você precisa orar pelos ministérios da igreja, você precisa orar pelo pessoal da mídia, entendeu? Você precisa orar pelo pessoal do Ministério do Louvor, você precisa orar pela sua família, você precisa orar uns pelos outros, né? Nós precisamos orar. Só para terminar, assim, eu sei que tem alguns irmãos que não leram o livro, né? Então eu vou ler o livro aqui agora para vocês, inteiro, né? Não inteiro não, né? Certo? Tem um capítulo aqui que eu falei sobre oração. Então olha só, a oração é importantíssima. Está na página 63, né? Todo crente precisa ter uma vida de oração. É através da oração. Espera aí, deixa eu comentar um negócio aqui, né? Tem umas pessoas que, depois que eu escrevi esse livro, muita gente leu, né? Aí chegava para mim e falava assim, Eduardo, na época eu não era nem pastor ainda, né? Falei, Eduardo, interessante, né? Eu estava lendo esse livro seu, eu vi você na minha frente falando. Eu estava lendo aqui, eu estava escutando sua voz. Porque ele me conhecia, né? Aí ele percebia como que eu falo, né? Entendeu? Então agora você vai ouvir minha voz, entendeu? Lendo o próprio livro, né? É através da oração que falamos com Deus. E Ele gosta de ouvir de nós do que precisamos. Se preciso de alguma coisa, eu vou pedir ao meu Pai, que é dono de tudo. Ele tem prazer em nos dar todas as coisas. Ou melhor, Ele já nos deu todas as coisas. O que acontece quando começamos a ter uma vida de oração em línguas é que nossa fé vai sendo edificada e a nossa oração vai mudando. Até chegar em um ponto onde agradecemos e louvamos muito mais do que pedimos. A nossa fé vai sendo edificada até alcançarmos o entendimento de que tudo já está feito no Espírito. Então só temos que agradecer e receber pela fé. A nossa oração não é para mostrar para as pessoas quão belas são nossas palavras. Não é para isso. A oração é um lugar de comunhão com Deus. É uma conversa sincera e verdadeira entre um filho e seu pai. O lugar da oração é um lugar de profunda intimidade. Jesus, em seu momento de maior agonia e tristeza antes da cruz, foi ao Getsêmani e prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Nós percebemos que Jesus abriu seu coração para o seu Pai. Ali ele não estava preocupado se tinha alguém ouvindo, só queria falar com o seu Pai. A sua alma estava profundamente angustiada, embora o espírito estivesse pronto. Foi para o seu pai contar-lhe sua dor, expressar como se sentia. Ali no Getsêmani, ele suou gotas de sangue. Tamanha era a sua agonia naquela hora. Jesus era homem, tinha sentimentos e emoções como qualquer um de nós. Na sua oração no Getsêmani, podemos perceber claramente que mesmo diante da situação mais desesperadora de sua vida aqui na terra, ele não se deixou ser dominado pelos sentimentos ou emoções. Ele se submeteu totalmente à vontade do Pai. E a vontade do Pai já estava estabelecida, ou seja, nos amar de tal maneira a ponto de entregar seu Filho para morrer em nosso lugar. Jesus sabia desde o começo que a cruz seria seu destino. Mas quando estava chegando a hora, nos seus últimos momentos, antes de ir para a cruz, os sentimentos começaram a bater muito forte. Ele, porém, venceu os sentimentos e foi até o fim,
cumpriu o seu propósito, a cruz. Hoje Ele está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Então ore, ore e ore. Nos momentos de dificuldade, vai para Ele. Nos momentos de alegria, vá para Ele. Em todo tempo, vá para Ele. É por isso que o apóstolo Paulo diz para orarmos sem cessar. Porque tudo o que precisamos é de estar com nosso Pai em todo o tempo. Não há lugar mais seguro que estar debaixo das asas do Altíssimo. Viver uma vida em oração é viver um relacionamento com Deus constantemente. Ter ligação direta com o Pai. Deus tem sempre o melhor para nós. Ele tem muito além do que pedimos ou pensamos. Ele é o nosso Pai e só dá coisas boas a seus filhos. Não se prenda aos sentimentos, confie nele. Não olhe para as circunstâncias que te rodeiam, olhe para Ele. Achegue-se a Ele e Ele se achegará a você. A oração, a adoração, o louvor, a confissão da palavra se tornam uma só atitude no lugar de intimidade com o Pai. Jesus sempre procurava fugir da multidão. Corria para o monte e ia orar. Corria para o lugar da intimidade. Ali só estavam os dois conversando, o Filho e o Pai. Ele conquistou esse direito para nós também. Então, entre e desfrute da presença do Pai. Amém? Não vou ler o resto não, depois você lê lá na sua casa, né? Vamos ficar em pé? Deus ouve a sua oração. Deus atende a sua oração. E Deus responde a sua oração. Então você precisa crer e orar. Amém? Vamos adorar o Senhor? A adoração também é uma oração. Satisfaz. Então vem nesse lugar, vem me encontrar, pois eu quero mais de ti. Então vem nesse lugar, vem me encontrar, pois eu quero mais de ti. Jesus, amado da minha alma, Jesus, querido do meu coração, eu quero mais de ti. Jesus, amado da minha alma, Jesus, querido do
Desde o começo do culto, estou sentindo bem forte que tem algumas pessoas, eu não sei se está aqui ou se está nos assistindo, que precisam, estão sedentos por se reconciliar com o Senhor. E tem alguns que precisam, estão sedentos também por entregar sua vida a Jesus. Sabe, o Senhor escolheu esse dia de hoje para você. Sabe, hoje é o seu dia. Não olhe mais para o seu passado, não olhe mais para as dificuldades, não olhe para os seus erros, olhe para Jesus. Sabe, Jesus, Ele é a sua justiça. Ele cumpriu toda a justiça no seu lugar. Sabe, Ele quer pegar você hoje pela mão e dizer: vem meu filho, vem minha filha, eu te gerei, eu te chamo pelo nome, eu te conheço pelo teu nome. Tu és meu, tu és minha, diz o Senhor. Mas se você estiver aqui, você levanta a mão que os irmãos vão ir orar com você agora. Se você estiver na sua casa agora, receba Jesus aí agora no seu coração. Pai, nós queremos mais de Ti. Nós queremos mais da Tua presença. Queremos mais do Teu toque. Queremos conversar com o Senhor. Queremos estar juntos do Senhor. O Senhor nos mova para o lugar da oração. Mova, Senhor, a Tua igreja para o lugar da intimidade, para o lugar onde podemos conhecer o Senhor como um Pai, para que podemos conhecer o Senhor verdadeiramente como um Pai de amor, como um Pai que nos ama. Senhor, cumpre em nós, Senhor, a Tua vontade perfeita. Sabemos que o Senhor sempre quer o melhor para nós. Senhor, nós não temos medo, porque nós confiamos em Ti. Nós sabemos do Teu amor. Senhor, nos leva, Senhor. Levanta, Senhor, a igreja como uma igreja que ora. Levanta, Senhor, o Teu povo nesses últimos dias como um povo que ora, como um povo de oração, como um povo que se dedica aí para a Tua presença. Senhor, no nome de Jesus, sabemos que o Senhor tem um grande povo nessa cidade. Nós chamamos salvação, nós chamamos libertação, Senhor. São aqueles que estão desigrejados, aqueles que estão sem igreja, aqueles que foram decepcionados, Senhor. Nós chamamos, ó Pai, pela fé essas pessoas, ó Pai, para ter um encontro real com o Pai de amor, um encontro real com o Senhor, que elas não vão se decepcionar nunca com o Senhor. Sei que muitos se decepcionaram com as pessoas, mas com o Senhor elas não se decepcionam. Senhor, nós chamamos salvação para essa cidade. Nós chamamos, ó Pai, intimidade para a Tua igreja, para o Teu povo. Leva-nos, Senhor, a um estilo de vida de oração. Leva-nos a um estilo de vida na Tua presença, Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite. É o que nós proclamamos. É o que nós clamamos a Ti e suplicamos, ó Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém? Então assim, tem um estilo de vida de oração. Você tem um pai e ele está desejoso de se relacionar com você. Amém? Então tem uma semana de vitória, uma semana de bênção e graça e paz.